Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Nessa aula vamos ver como fazer a multiplicação de 3 ou mais números inteiros. Então, na aula passada a gente viu a regra prática de sinais da multiplicação de dois números inteiros. Então vimos que positivo com positivo dá positivo, positivo com negativo dá negativo, negativo com positivo dá negativo e negativo com negativo dá positivo. Ou seja, sinais iguais dá resultado positivo, sinais opostos dá resultado negativo, certo? Bom, agora nós vamos nos deparar com contas com vários números multiplicados, certo? Então, por exemplo, imagine uma conta desse tipo aqui, ó. No caso aqui tem vários números inteiros se multiplicando, ó. Então tem positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, então tem vários, né? Então o ponto é, como que eu faço para determinar o sinal desse resultado aqui? Será que é possível determinar de uma maneira rápida se é positivo ou negativo, ou eu vou ter que fazer um por um até descobrir se o resultado é positivo ou negativo, ó? Bom, então uma maneira de fazer, de descobrir o sinal do resultado dessa conta aqui é fazer um por um mesmo. Por exemplo, faz os dois primeiros, mais com menos, são sinais opostos, dá negativo. E aí copia todo o resto. Faz os dois primeiros de novo, ó, negativo com positivo, são sinais opostos, dá negativo. Copia todo o resto. E aí os dois primeiros, negativo com positivo, dá negativo, sinais opostos têm resultado negativo, copia o resto. Os dois primeiros de novo, ó, negativo com negativo, sinais iguais, resposta positiva. Copia todo o resto. Faz os dois primeiros, positivo com negativo, sinais opostos, dá negativo. Copia o resto. Negativo com negativo, sinais são iguais, então a resposta dá positiva. Copia o resto. Positivo com positivo, sinais são iguais, resposta positiva. Copia o resto. Fazendo os dois primeiros, ó, positivo com negativo, dá negativo, dado que os sinais são opostos. Copia o resto. Negativo com negativo, os sinais são iguais, dá positivo. E aí sobrou só positivo com positivo, positivo, né? Multiplicando 4 positivos, a gente já sabe, a resposta vai dar positiva. Então, olha só, eu gastei todo esse tempo e toda a minha caneta, lápis aqui, toda a minha paciência para descobrir que toda essa expressão aqui tem resultado positivo, certo? Bom, não está errado, tudo bem, eu fui fazendo a conta e cheguei que eu descobri que a resposta vai ser positiva. Não sei numericamente quanto, mas sei que vai ser positiva. Bom, o ponto aqui é o seguinte, ó, será que não tem uma forma mais prática de descobrir qual vai ser o sinal do resultado? Assim, sei lá, só batendo o olho, já sei que vai ser positivo, já sei que vai ser negativo. Então tem uma maneira bem mais rápida do que essa, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, ó, como determinar o sinal de uma multiplicação de vários números inteiros. Bom, então para tentar chegar nessa conclusão, a gente vai fazer uma investigação, ou seja, a gente vai pegar alguns casos e tentar tirar uma conclusão desses casos, ó. Então veja aqui, por exemplo, esses primeiros casos são mais simples, ó. Se eu tiver três números positivos, o resultado da multiplicação de três números positivos, a gente já sabe desde os anos anteriores, sempre dava a resposta um número positivo, certo? Se forem quatro números positivos, a mesma coisa, a resposta vai dar positiva. Se forem 5 números positivos, vai dar positivo, 6 números positivos, vai dar positivo. E quantos forem, ó, perceba que eu coloquei 3 pontinhos aqui, não importa quantos forem, se forem só números positivos, a resposta vai dar sempre positiva, certo? Bom, então a gente já consegue perceber algumas coisas daqui, ó. Agora vamos pegar um outro bloquinho aqui, ó. Esse daqui tem é um pouquinho diferente do bloquinho anterior, né? Vamos tentar descobrir o resultado, o sinal do resultado de cada uma dessas contas para ver se a gente consegue perceber algum padrão, ó. Então, por exemplo, essa primeira conta, negativo com positivo, os dois primeiros dá negativo, certo? E negativo com positivo vai dar negativo. Então, a resposta dessa conta aqui vai ser um número negativo, com certeza. Agora, na conta de baixo, ó, vai dar negativo com negativo e negativo vai dar negativa a resposta. Por quê? Ó? Se eu juntar os dois primeiros, dá negativo. Multiplicando com um positivo continua negativo, que sinais são opostos, e multiplicando com outro positivo continua dando negativo, porque também são sinais opostos. Então a resposta aqui é negativa, né? Agora no de baixo, ó, a conta de baixo é praticamente igual à conta de cima, então a gente sabe que até aqui, ó, a resposta vai ser negativa. Então como eu vou multiplicar depois por um número positivo, vai continuar com sinais opostos, então a resposta vai ser negativa. Aqui na conta de baixo, ó, é quase a mesma coisa que a conta de cima, né? A conta de cima até aqui, ó, é negativo. Então, se eu multiplicar por um número positivo, vai ficar negativo por positivo, vai continuar negativa a resposta.
E aí, o que vai acontecer? Se eu for colocando um positivo na frente, positivo na frente, positivo na frente, a resposta vai dar sempre negativa, né? Então, dessa continha aqui, sempre vai ser negativa. Se tiver um sinal de menos e vários sinais de mais, a resposta sempre vai ser negativa. Vamos ver mais alguns casos, então, ó. Então, continuando a nossa investigação, olha esse outro bloquinho aqui que diferente. Ó, eu tenho negativo com negativo, juntando esses dois primeiros dá positivo, né? São sinais iguais, dá positivo, vezes positivo, essa conta dá positiva. Agora aqui embaixo eu tenho ó, negativo com negativo, dá positivo, com um positivo dá positivo de novo, com um positivo dá positivo de novo. Então, essa multiplicação, a resposta vai ser positiva. Aqui na conta de baixo, ó, a mesma coisa. A conta de baixo ela é igual à conta de cima, só que tem um positivo a mais. Então, se eu pegar a resposta até aqui, ó, que é positiva, multiplicar com positivo, vai dar positivo. Embaixo a mesma coisa. Ó, a gente já sabe até aqui, pelo item anterior, ó, até aqui a gente já sabe que a resposta é positiva. Se eu multiplicar a resposta com um positivo, vai continuar positivo. E perceba que, se eu for multiplicando por positivo, positivo, a resposta vai continuar sempre positiva aqui, né? Ó. Então, dois negativos e um monte de positivo, a gente já viu que a resposta vai ser positiva, certo? Então, vamos ver mais um bloquinho, ver se a gente consegue tirar mais algumas conclusões aqui, ó. Então, agora esse bloquinho é o mais importante, ó. Vamos fazer uma investigação só quando tiver só negativos aqui. Vamos ver o que acontece, ó. Então, o primeiro caso aqui é negativo com negativo. Pelo que a gente já viu, são sinais iguais, então a resposta vai ser positiva. E se forem três números negativos, e agora, como que a gente vai determinar o sinal? Ó? Então, uma maneira de fazer é você perceber que esses dois negativos, se eu juntar esses dois negativos, dá positivo. Então, juntando os dois, negativo com negativo, é como se eles se cancelassem e virariam um positivo. Então, a conta seria positivo vezes negativo, são sinais opostos da resposta da negativa. Agora, aqui no de baixo, ó, eu posso pegar os dois primeiros, juntar os dois dá positivo. E os dois últimos, juntando os dois, dá positivo. E aí todos os negativos eu cancelei, né? Cancelei os dois primeiros, cancelei os dois segundos. Então fica positivo com positivo, vai dar positivo. Agora aqui no de baixo, ó, eu consigo juntar os dois primeiros e cancelar, junta os outros dois primeiros e cancela, e sobrou um negativo aqui, né? Então vai ficar positivo com positivo e um negativo sobrou, então a resposta é negativa. Agora aqui no de baixo eu consigo fazer três parzinhos, ó. Juntando os dois primeiros dá positivo, juntando os dois do meio aqui dá positivo, e juntando os dois últimos dá positivo. Ou seja, eu anulei todos os negativos, né? Esse se anulou com esse se anulou com esse, e esse se anulou com esse. Então só sobra positivo, ou seja, a resposta vai ser positiva. Agora, no outro caso aqui, a gente consegue fazer um parzinho com esses dois, anula os dois. Faz um parzinho com esses dois, anula os dois. Faz um parzinho com esses dois, anula os dois. Só que sobra um negativo no final, então a resposta vai ser negativa. E por último exemplo aqui, ó, os dois primeiros juntando dá positivo. Esses dois se anulam, dão positivo. Esses dois se anulam, dão positivo. E esses dois se anulam, são positivo. Ou seja, eu anulei todos os negativos. Então a resposta vai ser positiva. E agora, será que a gente consegue tirar uma conclusão disso aqui? Ó? Quando que vai ser positivo, quando vai ser negativo? Então esse bloquinho é o mais importante aqui. Ó. Perceba que quando tem um número par, eu consigo formar parzinho com todo mundo e eu anulo todo mundo. Ó. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse aqui, eu juntei esses dois, anulei esses dois. Eu juntei esses dois, anulei esse. Sobrou nenhum negativo, então a resposta é positiva. A mesma coisa acontece nessa linha. Ó. Esses dois se anulam, esses dois se anulam, esses dois se anulam e fica positivo. Então, eu vou conseguir anular todo mundo quando eu arrumar par para todo mundo. Ou seja, eu só vou conseguir fazer isso quando for um número par de números negativos, né? Então, aqui, ó, 4 eu fiz par com todo mundo, 6 eu fiz par com todo mundo, 8 eu fiz par com todo mundo. Mas não vai dar certo quando o número for ímpar, né? Quando o número é ímpar, eu faço um parzinho, só que vai sempre sobrar alguém sem parzinho, então a resposta vai ser negativa. Aqui no 5, por exemplo, ó, formei parzinho, e aqui o negativo sobra e a resposta é negativa. Mesma coisa aqui no 7, ó, faz um par, dois pares, três pares, mas sobra um negativo, certo? Então a resposta é negativa. Então, o que a gente observa aqui? Ó? Quando é par, né, o número de sinais negativos, a resposta é positiva. E quando é ímpar, o número de negativos, a resposta é negativa.
Bom, então analisando todos esses casos que a gente viu aqui, a gente vai tirar uma conclusão de toda essa investigação aqui, a gente tem que criar uma regrinha para isso que a gente fez. Então vamos tentar criar uma regrinha prática para isso, ó. Então, regra prática de sinal da multiplicação de 3 ou mais números inteiros. Então, o que a gente quer mesmo é, quando a gente se deparar com uma conta desse tipo aqui, ó, com muitos sinais positivos e negativos, eu quero de um jeito rápido determinar o resultado, se ele é positivo ou negativo. E é o que a gente conseguiu ver aí na investigação, ó. A primeira coisa que a gente percebeu é a quantidade de números positivos não interfere no sinal do resultado. Então, se tinha 1 positivo, 10 positivos, 1 milhão de positivos, não vai fazer diferença. Se você ficar adicionando positivos, vai continuar sempre dando na mesma. Ou seja, se tem positivos ou não, não interfere no resultado. O que vai interferir é a quantidade de negativos. Essa sim vai ser importante para o sinal, ó. Então, 2. Se a quantidade de números negativos for par, o resultado será positivo. E se a quantidade de números negativos for ímpar, o resultado será negativo. Então, resumindo, ó, quando você se depara com uma conta dessa, você tem que fazer o quê? E primeira coisa, ignorar os positivos. Os positivos não fazem diferença nenhuma. Então, tanto faz quantos positivos tem. Se tem nenhum, se tem muitos, se tem 2, se tem 1 milhão, tanto faz. O que importa são os negativos. Então, basta contar os sinais negativos. Se for par, resultado positivo. Se for ímpar, resultado negativo. Então, aqui, por exemplo, ó, ignora os positivos, conta só os negativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 negativos. 6 é uma quantidade par. Então, significa que a resposta vai ser um número positivo, certo? Sem precisar fazer toda aquela conta que a gente fez naquela página. Bom, então vamos colocar em prática essa regrinha, ó, exercício 89, determinar os seguintes produtos. Então na letra A aqui, ó, a primeira coisa é determinar se a resposta vai ser positiva ou negativa. Ó. Então, ó, quantos sinais de menos tem? Tem 1, 2, 3, 4, 4 sinais de menos, é uma quantidade par. Se é par, a resposta com certeza vai ser positiva, certo? Bom, agora eu tenho que ver quão positiva vai ser essa resposta. Bom, se eu já sei que é positivo, o que eu faço? Eu ignoro os sinais e multiplico só os números. 3 vezes 2 dá 6, vezes 4, 24, vezes 1 dá 24. Então a resposta é mais 24. Olha outro exemplo aqui, ó. Então eu tenho 6 números se multiplicando, o que a gente tem que fazer é olhar a quantidade de negativos. 1, 2, 3, 4, 5 negativos. 5 é uma quantidade ímpar, então a resposta vai ser negativa, certo? E aí, como eu já sei que a resposta vai ser negativa, eu ignoro os sinais e faço a conta apenas com os números, com os valores absolutos. 5 vezes 6 dá 30, vezes 5 dá 150. Agora na letra B, ó, eu tenho a multiplicação de 6 números, então, de novo, vamos primeiro determinar o sinal, ó, da resposta. Então, temos 1 negativo, 2 negativos, 3 negativos, 4 negativos. 4 é uma quantidade par, então a resposta vai ser positiva. E aí, efetua a conta com os valores absolutos. 4 vezes 3 dá 12. O 1 é elemento neutro da multiplicação, né? Então, multiplicar por 1 não acontece nada. Então, 4 vezes 3 dá 12, vezes 2 dá 24. Então, a resposta também deu mais 24. No próximo, basta contar os sinais de menos. Ó, então, tem 1, 2, 3 sinais negativos. Então, é uma quantidade ímpar. Então, a resposta vai ser negativa. E aí, efetua a conta com os valores absolutos. 2 vezes 3, 6. Vezes 5, 30. Vezes 2, 60. Vezes 2, 120. Então, resposta menos 120. Mais um exemplo no item C, ó, conta os sinais de menos. 1, 2, 3 é ímpar, então a resposta vai dar negativo. E aí efetua a conta com os valores absolutos, vai dar 140, resposta menos 140. Então nesse aqui ó, tem bastante número, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números negativos. Então como 7 é uma quantidade ímpar, então a resposta vai ser negativa. E aí efetua a conta com os valores absolutos, vai dar menos 120. Na letra D, temos aqui, ó, vamos contar os sinais negativos. Tem 1, 2, 3, 4. 4 é uma quantidade par, então a resposta vai ser positiva. E aí efetua a conta com os valores absolutos, que dá 210. Então a resposta é mais 210. Nesse outro exemplo aqui, a gente tem essa novidadezinha aqui do sinal de menos à frente, né? Bom, mas a regra continua a mesma. Como esse menos está só trocando o sinal aqui, você pode contar esse menos como um dos sinais também, ó. Então fica 1, 2, 3, 4 sinais negativos, é uma quantidade par, então a resposta fica positiva. E aí efetua a conta com os valores absolutos, dá 300, então a resposta é mais 300.
Mesma coisa aqui no item E, ó, conta esse sinalzinho da frente também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5 é uma quantidade ímpar, então fica negativa a resposta. E fazendo a conta com os valores absolutos dá 420, então a resposta é menos 420. Mais um aqui, ó, vamos contar os sinais de menos, 1, 2, 3, 4, 5 sinais de menos, então a resposta vai ser negativa porque é uma quantidade ímpar. E aí efetua a conta com os valores absolutos, dá 240, a resposta menos 240. Bom, usando o mesmo raciocínio aqui para os de baixo, obteremos essas respostas aqui. Exercício 91. Simplificar mentalmente e escrever o resultado da expressão nos casos. Ó. Então, esse daqui é mais um exercício para a gente aprender, para a gente se acostumar a lidar com a diferença entre adição e multiplicação. Ó. Então, nesse primeiro caso, é uma forma de representar uma adição. Do mais 2, com mais 3, com mais 5, com mais 6. Ó. Perceba que não tem sinal de vezes, eles não estão entre parênteses. Então, tá tranquilo, só que é uma adição, adicionando todos esses números dá mais 16. Já na letra B, os números estão todos entre parênteses e entre os parênteses não tem nenhum sinal, certo? Então a gente tem que efetuar a conta usando a regrinha que a gente acabou de usar. Ó. Quantos sinais negativos tem aqui? Nenhum, zero. Zero é par, então a resposta vai ser positiva. Então faz a conta com os valores absolutos, então vai dar mais 180. Na letra C, ó, isso aqui representa uma adição de 4 números negativos. Adicionando esses números dá menos 16. Já na letra D, ó, eles estão entre parênteses, né? Só o menos 2 não está, mas entre eles não tem sinal nenhum, então é uma multiplicação. Então a gente tem que usar a regrinha da aula de hoje. Ó. São 4 sinais negativos, 4 é par, então a resposta é positiva. E aí faz a conta, 2 vezes 5 dá 10, vezes 2, 20, vezes 7 dá 140. Então a resposta mais 140. Na letra E, mais uma vez é uma multiplicação, né? Então a gente tem que usar a regrinha de hoje. Ó. Quantos sinais negativos tem aqui? Tem 1, 2 e 3. 3 é uma quantidade ímpar, então a resposta vai ser negativa. E aí a gente efetua a conta com os valores absolutos, então vai dar menos 490. E aqui na F ó, é uma adição, não é uma multiplicação. Ó. Dá para cortar inclusive o 7 com menos 7, e na resposta sobra só o menos 5 menos 2, que dá menos 7. Agora o 93. Ó. 93 simplificar as seguintes expressões. Então, expressões desse tipo, ó, lembrando que quando a gente tem uma expressão numérica, tem uma ordem de prioridade, né? Aqui só tem adições e multiplicações. Então, quando só tem adições e multiplicações, a gente tem que começar pelas multiplicações. Então, você tem que aprender a identificar. Cadê as multiplicações aqui? Ó? Então, tem uma multiplicação aqui, ó, menos 2 vezes menos 3, que dá 6. A gente tem outra multiplicação aqui, ó, entre o 4 e o parênteses não tem sinal, então isso aqui é uma multiplicação. 4 vezes menos 3 são sinais opostos, 4 vezes 3 vai dar menos 12. E aqui também é uma multiplicação, ó. Então, efetuando a multiplicação, são sinais opostos, então vai dar mais 18. E aí sobra só fazer essa adição aqui, ó. Então, perceba que essa continha é uma adição. E aí, adicionando os resultados, vai dar mais 12. Letra C, ó. Primeiro passo, identificar as multiplicações. Ó. Então, tem aqui, cadê? A multiplicação tem aqui, ó, entre o 2 e o parênteses. Então, menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Outra multiplicação, menos 4 vezes menos 5 dá mais 20. Aqui tem uma outra multiplicação, mais 3 vezes menos 5, sinais opostos, vai dar menos 15. E aqui tem uma outra multiplicação. Ó. Então, menos 2 vezes menos 9, sinais iguais, vai dar mais 18. E agora é só adicionar os resultados. Ó. Então, adicionando os resultados, vai dar mais 29. Agora, aqui na letra D, ó, já tem mais multiplicação do que nos outros itens. Ó. Então, aqui a gente tem uma tripla multiplicação. Ó, tudo isso aqui, ó, esse número está multiplicando com esse, que está multiplicando com esse. Para aqui, porque aqui tem um sinal de menos, tá vendo? Então, são só esses três que estão multiplicando. E aí, multiplicando esses três, ó, são 3 sinais negativos, a resposta dá negativa 12, né? 2 vezes 3 vezes 2 dá 12, então negativo 12. Agora aqui, ó, temos que juntar todos esses três aqui. Ó. Esses três formam uma multiplicação só. E ainda tem o sinal de menos na frente. Então, utiliza a regrinha. Eu tenho 1, 2, 3 sinais, ímpar, então dá negativo, certo? 5 vezes 3 vezes 2 dá 30, então negativo 30. E o último bloquinho, que é esse daqui, ó. Então, todo mundo está junto, numa mesma multiplicação, conta os sinais de menos. 2 sinais negativos, então a resposta vai ser positiva. 3 vezes 2 vezes 5 dá 30. E aí é só efetuar essa adição. Ó. Menos 30 cancela com mais 30, a resposta dá menos 12.
Então, só para treinar mais um pouquinho, ó, no item E, temos que identificar os 3 bloquinhos. Ó. Então, tudo isso aqui é uma multiplicação, tudo isso aqui é uma multiplicação e tudo isso aqui, esse pequenininho, é uma multiplicação. Efetuando os 3 primeiros, ó, são 3 sinais negativos, vai dar menos 70. Aqui, os 4 do meio são 4 sinais negativos, então vai dar positivo. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 dá 36. E os dois últimos, ó, são dois sinais iguais, então vai dar mais 24. Adicionando as 3 respostas, vai dar menos 10 na resposta. Beleza, pessoal? Valeu!